Olá, eu sou Cláudio Ermolim, presidente do Sinduscom Rio. Estamos no ar com mais uma edição do Sinduscast. O prefeito Eduardo Paes nomeou no final de dezembro, assim que assumiu mais um mandato, um novo nome para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E esse é o nosso convidado de hoje. Ele tomou posse agora no dia 1º de janeiro. É engenheiro mecânico, mestre em administração, formado pela UFRJ, e participou de importantes projetos aqui da nossa cidade, SEDURP, CCPAR, fez as PPPs, ajudou no desenvolvimento do projeto do Porto Maravilha, ou seja, um histórico enorme de realizações aqui na nossa cidade. E é com enorme prazer que a gente recebe, então, o Gustavo Guerrante, agora secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade do Rio de Janeiro. Guerrante, muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso Sinduscast. Muito obrigado, Ermolim, pelo convite. Prazer enorme estar aqui agora, né? 2 meses e pouquinho, 2 meses e meio praticamente de mandato, um desafio novo que o prefeito me deu a honra de tocar. Depois eu cuidava exclusivamente do Porto Maravilha, agora tenho um espectro um pouco mais amplo, numa pauta nova, um desafio muito interessante. Levar o sucesso do trabalho que foi feito no Porto Maravilha para o restante da cidade, e é sobre isso que eu queria começar te perguntando. A gente sabe, né, de todo o trabalho, de todo o desenvolvimento que foi feito na SEDURP. Você estava na SEDURP, depois na CCPAR, Porto Maravilha, Porto Maravale, Terminal Gentileza, projetos, né, que mudaram a realidade da região e principalmente geraram o desenvolvimento de projetos residenciais que hoje fazem parte aí de um novo vetor de crescimento da cidade, né? Para quem não sabe, o Porto Maravilha, junto com o centro, deixaram de ser coadjuvantes, né? Ou nem participar dos nossos rankings de volume de lançamentos e vendas para ser, aí nos últimos 3 anos, os lugares com maior volume de lançamentos e vendas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como foi esse trabalho, né? Qual foi esse gatilho, né? A gente sabe que o projeto começou lá para a Olimpíada. Exato. Passou um tempo, né? Por N motivos, adormecido, e de repente deu uma alavancada e hoje já é uma realidade. Conta pra gente um pouquinho desse desafio. O mais interessante, né, Ermolim, assim, já começando para responder a sua pergunta, mas trazendo um pouco para trás, muito interessante entender como é que a cidade mudou nesse período. Para mim foi incrível. Eu trabalhei de 2009 a 2016 nas PPPs, basicamente, principalmente, né, preparando a cidade para as Olimpíadas. Não tivemos nada dos jogos, né, no Porto Maravilha, mas era a oportunidade única da gente transformar finalmente, né, aquela região naquilo que era desejado, uma região tão nobre, ligada no centro da cidade. E claro que só com a possibilidade, né, de ter Jogos Olímpicos e Copa do Mundo que a gente conseguiu. Era uma alavanca, uma alavanca para trazer aqueles investimentos ali para a região. E aí, em 2021, o prefeito me convidou para retornar ao mandato, aí como presidente da SEDURP, transformar a SEDURP em CCPAR, deixar de ser uma companhia de desenvolvimento urbano do Porto exclusivamente, juntar também para cuidar de todas as PPPs. Encontrei um projeto completamente diferente, um momento completamente diferente, né? Aquele Porto Maravilha que se pensava um grande ambiente, um novo centro econômico financeiro da cidade, estava pronto, a infraestrutura tinha sido realizada, o túnel tinha sido construído, a perimetral tinha sido demolida, o VLT estava circulando, a Orla Conde, né, pronta, Praça Mauá pronta, com aqueles ativos culturais, o Museu da Manhã, o mar, a roda gigante, o aquário atraindo ali uns 400 mil pessoas por mês, mas ainda com aquele vazio de muitos terrenos a serem ocupados. E aí algumas empresas desse mercado perceberam antecipadamente que você tinha ali uma coisa muito diferente da história da cidade do Rio de Janeiro, em que a infraestrutura chegou antes do morador. Lá foi construído água, esgoto, telecom. Eles tinham uma situação de plug and play, era chegar, ligar na rede e esse custo já estava todo, né, todo feito com conforto pelo poder público, em um tipo de terreno muito diferente da região central da cidade, um tipo de terreno em que você tem normalmente zona norte, zona oeste, que te permite ter esses condomínios clube, por exemplo. Potencial grande, volume. Exatamente, mais adensamento.
E aí, algumas delas, destaque-se aí Cury, Encamp, perceberam isso antecipadamente e lançaram grandes projetos e foram muito bem sucedidas a ponto de fazerem uma sequência de lançamentos que hoje, né, felizmente, beira aí a casa dos 12 mil, 11 mil, 12 mil unidades. E aí, esse número, o Remolinha, ele é importante, às vezes a gente não tem, para dar uma referência, né? O último censo, aquela região, ela tinha 29 mil moradores. Se a gente contabilizar aí até 26, 27, 12 mil unidades a 2, 2,5 ou 3 habitantes por morador, a gente está falando, duplicar. A gente está falando em duplicar o número de habitações naquela região. Então é uma região que vai ter uma transformação muito forte. A gente vai começar a ver uma coisa que a gente nunca viu ali, né? A gente sempre usou, pelo menos eu que ia muito a Niterói, né? Sempre usei muito aquilo como passagem, passava ali na Pereira Reis, Santo Cristo, sempre uma coisa de passagem. Sim. Hoje vai ter uma padaria, vai ter uma criança passeando com o pai, uma família passeando com o cachorro. Vai ter vida. Vai ter vida. Fachada ativa, enfim. É uma mudança muito significativa do uso do bairro e muito colado ao centro. Não, e olha só, a gente lembra, né, as pessoas aí que às vezes se perguntam, né, o Porto hoje, obviamente, é fácil você acreditar e entender como um futuro novo bairro residencial na cidade do Rio de Janeiro, e todos esses serviços eles vão acabar acontecendo naturalmente, né? O ciclo do mercado, ele é assim, primeiro vem o residencial, ele gera a demanda, e aí você vai ter gente precisando de pet shop, de supermercado, de farmácia, de cabeleireiro, de todo tipo de serviço. Aí esse serviço se instala, né? Porque às vezes a população pergunta, bom, mas eu vou morar lá e ainda não tem um supermercado. É claro, ninguém vai instalar um supermercado antes de ter gente para consumir. Então, assim, esse ciclo desses serviços, dessas ativações comerciais, eu não tenho dúvida que vai começar a acontecer. Até porque qualquer um que tenha uma operação comercial quer ter essa massa crítica de consumidores ali perto. Então, certamente vai ser um sucesso e parabéns. Acho que isso é um golaço, né, que foi feito aí pelo governo do Eduardo, pela Sedurp, pela CCPAR, porque hoje a realidade do Porto é completamente diferente do que a gente viveu no passado. E aí, pegando no ponto ainda da tua trajetória CCPAR e Sedurp e todos esses projetos estruturantes, a gente teve também o Reviver Centro, né, na gestão aí do Eduardo em 2021. Sim. E muitas outras ações foram feitas que ajudam a ancorar essa revitalização do centro. Reviver Cultural, Rua da Cerveja, a gente está vendo agora lá a revitalização, né, o projeto da Leopoldina, o edifício à noite, né, que tentou ser vendido várias vezes pela iniciativa pública, né, através do governo federal e não teve sucesso. Me conta aí como é que foi essa experiência também de participar desse projeto de revitalização do centro. Acho que começar pelo edifício à noite, né, Ermolinha? A prefeitura tinha feito aquele esforço, né, na Praça Mauá, era o último equipamento, vamos dizer assim, não reformado, né? A gente fez ali, a prefeitura fez lá o Museu do Amanhã, fez o Mar, dois museus lindos. Em frente ao à noite, né? Em frente ao à noite, campeões de visitação, e ficava aquele prédio, de fato, subutilizado e cada vez pior, sem manutenção, né, piorando. E aí, o prefeito, muito espertamente, ele percebeu que algumas iniciativas, elas precisavam do capital semente da prefeitura. Então, o Maravalha é um exemplo e o À Noite é outro. O À Noite está na fronteira daquilo que as duas áreas que a prefeitura desejava desenvolver, o Porto Maravilha e o centro. E ali, único exclusivamente o que segurava, né, a venda era muito o risco de licenciamento. Quando a prefeitura trouxe para si o risco de licenciamento, o À Noite deslanchou. E vai mudar aquele entorno, vai trazer iluminação, vai trazer gente circulando. Então, esses capitais sementes que a prefeitura foi dando foram esses incentivos, foram centelhas, para que também gerasse uma credibilidade no setor, na quem está apostando em voltar para o centro, trabalhar no centro, ou botar sua empresa no centro, entender que é, de fato, uma iniciativa que a prefeitura está sócia dessa iniciativa por um longo prazo. Sim. O Maravalha é um exemplo muito interessante. O prefeito sempre teve desejo de que o Porto fosse o lugar desses trabalhos de valor agregado, de tecnologia. O nosso Vale do Silício, né? O nosso Vale do Silício. Então, calhou, né, e
do IMPA, né, do Instituto de Matemática Pura Aplicada, Sim. justamente nesse momento estar formando sua primeira turma de graduação. A prefeitura fez todo o investimento e um negócio muito interessante, a prefeitura comprou uns apartamentos para que esses alunos morem na região. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, Hermolim, mas assim, o tamanho da aposta da prefeitura nisso, são 400 alunos que vão estudar e morar a 500 metros de distância em apartamentos comprados pela prefeitura e cedidos ao Instituto de Matemática Pura e Aplicada por 30 anos. Eles fazem essa gestão conforme os alunos vão trocando. E por quê? Esses alunos, Hermolim, eles são de fora do Rio. Sim. Até porque o IMPA é uma referência. E são alunos que eles são selecionados pelo campeonato, pela Olimpíada de Matemática. Então, são alunos que, se vierem também, ficam no Rio de Janeiro. A ideia do Maravale, que tem, para quem tem menos familiaridade, que é uma universidade de ponta, né, em ciência exata, né, vamos dizer assim, matemática pura aplicada, física, computação, associado a um hub de tecnologia, é que o Rio de Janeiro seja esse hub de tecnologia e receba essas empresas interessadas em ficar aqui, porque a mão de obra vai estar aqui e o hub vai estar ali. Não, e isso é interessante porque muita gente, né, Guerrante, fala assim, não, porque o Rio perdeu a Bolsa de Valores, né, porque o Rio perdeu o mercado financeiro, e aí a gente tentando resgatar o passado e às vezes esquecendo de olhar para o futuro, né, e eu acho que essa iniciativa da gente ter atratividade para a formação de mão de obra, para tecnologia, né, para esses setores que estão surgindo agora, né? Então, se a gente não absorver e ser atrativo para essa população através de universidades, cursos, empresas, alguém vai pegar. E aí a gente vai daqui a pouco estar chorando porque perdeu as empresas de tecnologia para uma outra cidade. Então, acho que é uma iniciativa maravilhosa. E esse ponto que você falou dos estudantes, é fundamental as pessoas entenderem que todos esses projetos que são grandes captadores de pessoas, de mão de obra, né, do Brasil inteiro, eles acabam gerando uma economia no entorno impressionante, né? Porque, como você falou, não é uma universidade que o cara chega de manhã, estuda e vai embora. Ele vai morar ali, ele vai consumir ali. Ele vai ter o lazer dele ali. É isso. E aí, entrando um pouco no Reviver Centro, isso também foi uma outra identificação de aposta da prefeitura. A gente identificou que tinha, naquele eixo do Reviver Cultural, Hermolim, a gente percebeu que tinha muita loja fechada, né? A Secretaria de Desenvolvimento, na época, tocada pelo Chicão, a equipe do Chicão Bulhões, fez um levantamento de quantas lojas foi à rua, levantou loja por loja quantas estavam fechadas, e era uma obrigação, assim, uma obrigação do nosso processo seletivo era que a gente fosse justamente de frente para a rua, para causar esse movimento, que ele abrisse no fim de semana. Colocamos essas condições. E aí a prefeitura aposta, né, um valor de subsídio, que equivale mais ou menos o valor de aluguel de uma loja desse padrão por 3 anos. Então, é uma aposta de longo prazo. É um investimento grande. Um investimento grande. Também secretário, citando ele novamente, o secretário Chicão Bulhões, tinha um desejo, uma demanda da categoria de fazer a cidade da cerveja, né, que a gente pensou em fazer no Porto. Por que não fazer a Rua da Cerveja? Né? Então, junto com a Secretaria lá de Desenvolvimento Econômico, na época capitaneada pelo Chicão, adaptamos a Rua da Carioca à Rua da Cerveja. Semana que vem, nas próximas semanas, inaugura uma cervejaria em que, durante as obras, essas obras também são subsidiadas pela prefeitura, Hermolim, foram encontrados os originais dos pisos, e aí vão ter uma chopeira, vai ter uma fabricação de chopp local, vai ter eventos de fins de semana, alguns fins de semana a prefeitura vai, né, fechar a rua ali para fazer eventos, movimentar o centro, mostrar que o centro é um lugar interessante para morar. E colado do Aterro do Flamengo, você tem uma baita área de lazer com o Aterro do Flamengo. Sim. Do outro lado, você tem a Orla Conde, que também vai ser baita área de lazer. Então, assim, é um lugar muito interessante, de fato, para ver que a prefeitura está apostando e vai continuar apostando nesses próximos anos do governo do prefeito Eduardo Paes. Não, e até também para as pessoas que não estão acostumadas com o mercado imobiliário e o desenvolvimento de áreas, quando você cria o Reviver Cultural e a Rua da Cerveja, o que você está fazendo? Você está atraindo pessoas para conviver e frequentar aquele lugar. E você só tem desejo de morar num lugar que você conhece, que você frequenta, né? Porque você começa a frequentar, sei lá, um parque e você fala, poxa, adoraria morar aqui perto do parque, né? Então, com essas iniciativas, a gente passa a ter gente frequentando o centro, seja para o Reviver Cultural, seja a Rua da Cerveja, ou outras iniciativas que venham a surgir. Aí o pessoal olha e fala, poxa, que interessante, o centro está
diferente, tem um interesse em morar e esse ciclo vai mudar. Eu não tenho dúvida que o centro e o porto serão uma nova realidade num curtíssimo prazo, já começando de agora, né, com as primeiras entregas. Mas falando aí sobre legado, né, você falou muito rapidamente aí do teu papel durante o projeto da Rio 2016, né, uma Olimpíada que, né, a gente sabe que não só foi um marco aqui na nossa cidade, mas deixou um legado imenso, né? A gente às vezes esquece, né? A gente tem memória curta e esquece. E você que participou diretamente desse projeto, como que você avalia esse legado? O que que hoje você diria que foi o grande legado ou os grandes legados deixados pela Rio de 2016 aqui na cidade? Rolim, acho que a gente teve um salto muito significativo em mobilidade. Teve um salto muito qualitativo em equipamentos culturais. Hoje, por exemplo, o que foi usado, né, como a Arena do Velódromo vai se tornar um museu olímpico, né? Perguntava-se muito, poxa, mas o velódromo, o que vai fazer agora? O velódromo vai se tornar um museu olímpico, ou seja, um museu, né, mais um museu para visitação na cidade. Todos os BRTs, se a gente parar, né, analisar, só foram realizados por conta das Olimpíadas, a duplicação do elevado do Joá. O próprio Porto Maravilha, apesar de não ter tido jogos, né, no Porto Maravilha, toda aquela infra, a famosa demolição da perimetral, o tempo passa muito rápido e aí teve crises, a gente acaba esquecendo. A Orla Conde recebeu durante os Jogos Olímpicos, em atrações, em fanfest, mais de 1 milhão de pessoas em um mês. Só na Orla Conde. Então, a Orla Conde virou um ponto. A Orla Conde para Samauá virou um ponto de atração durante os Jogos. Então, assim, o VLT, o próprio VLT, só surgiu. O VLT, inicialmente, era um sonho, né? Eu participei das primeiras discussões lá em 2009, 10, mais ou menos, era da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na época o secretário era o Felipe Góes, que começou com os primeiros desenhos junto com a RAIS. A gente parecia um sonho distante, você ter um VLT que estava começando a acontecer, que acontecia, né, já bem moderno, os modelos mais modernos na França, em Dubai, acontecia no centro do Rio. E aí a coisa foi acontecendo, até por conta dos incentivos dados pela Olimpíada, e o VLT tá aí, tá rodando, e acabou de ser expandido, foi para o Terminal Gentileza. E o Gentileza parece pouco significativo do ponto de vista de atravessar a Bicalho, mas atravessar a Bicalho é muito importante, Hermolim, porque é a chegada do VLT em São Cristóvão também. E o Gentileza está na entrada da Avenida Brasil. Então ele permitiu que o Transbrasil chegasse no VLT sem entrar no centro da cidade. Você imagina entrar com aqueles ônibus articulados gigantescos. Novamente, o Gentileza foi feito dentro da PPP do VLT. As parcerias público-privadas, né, para quem tem menos familiaridade, né, sejam as concessões, são modalidades de concessão em que você delega para o poder, para o setor privado, uma obrigação do município, em que o município, às vezes, aporta ou não aporta. Se é necessário aportar, é uma PPP dita patrocinada. Se você não precisa, você faz uma concessão simples. E essas PPPs, Hermolim, como o Parque Olímpico, só foram possíveis fazer, por exemplo, que na época também a gente tinha um setor imobiliário que foi muito pujante, foi muito participativo. A parceria público-privada do Parque Olímpico foi exclusivamente no setor imobiliário. A PPP do Porto Maravilha foram certificados de potencial adicional construtivo. Setor imobiliário, pela primeira vez conseguiu concentrar o Porto, né, quem conhece mais a história, alguns estão mais familiarizados, outros não, já havia tido outras iniciativas do setor tentando revitalizar, né, o Porto Maravilha com isenção de TBI, isenção de ISS. Aí a gente, eventualmente, uma empresa ia para lá. Mas era pontual. Era muito pontual. Tem o caso emblemático da Xerox, que construiu uma sede, mas era muito pontual. Pela primeira vez conseguiu-se ter uma quantidade de recursos de uma única vez para você investir tudo de uma vez numa obra daquele vulto, né? A gente está falando de dinheiro atual, 8 bilhões de reais. A gente acaba esquecendo as somas, mas se você falar hoje em 8 bilhões de reais, é um negócio muito significativo que só foi possível por conta de uma parceria público-privada tocando com agilidade, né, aquela obra, e o dinheiro do setor imobiliário que apostou no setor naquele momento. Comprando os certificados. Comprando os certificados. E isso só foi possível agora. Essas CEPACs, elas são vendidas, né? A gente estendeu o prazo de vendas delas recentemente, expandiu a operação urbana até
São Cristóvão. São Cristóvão é um bairro, né, já consolidado, com muito ativo cultural, Quinta da Boa Vista, o Campo de São Cristóvão, né, todos eles já têm uma capacidade de atração de gente circulando muito grande. Então, faz muito sentido esse caminho também para São Cristóvão. Não, e você, no final, né, você tem o Reviver Centro, que se conecta no Porto Maravilha, que através do Gentileza se conecta a São Cristóvão, e com isso a gente vai criando uma nova dinâmica de cidade, né? Porque essas pessoas que passam a poder ali morar, ter o seu trabalho, né, conviver nesses espaços também que estão sendo deixados nessas áreas, passam a viver uma nova realidade, né? É uma nova cidade, né? Se a gente fechar os olhos e lembrar, ainda na época da perimetral, ali era uma área totalmente inutilizada, não é nem subutilizada, né? Ninguém passava por ali, né? Eu lembro que eu recebia às vezes pessoas de fora, amigos que vinham de cruzeiros, eles tinham medo de sair ali dos cruzeiros e circular ali pelaquela região por conta da perimetral, que gerava ali um ambiente até meio inóspito, né? Hoje em dia é uma área que você passa lá qualquer dia da semana, qualquer horário, tem eventos, tem gente, tem turista, né? Tem vida, né? E acho que essa dinâmica das pessoas morando, utilizando e tal, eles trazem também aquilo que a gente vê de mais importante, que é a segurança, é a sensação de segurança. Porque na hora que você tem pessoas ali circulando, morando e utilizando a área, natural, você vai ter mais sensação de segurança. Mais olhos na rua. É isso. O RB1 é um caso muito, muito interessante, né? Eu trabalhei durante um período no RB1, ainda tinha perimetral. Ninguém saía do RB1 e virava à direita, porque era perimetral, era escuro, tinha uma travessia, te passava uma via e nada mais. Todo mundo saía do RB1 esquerda para descer a Avenida Rio Branco. Hoje você sai do RB1 para ir para o Museu do Amanhã. Não, incrível a mudança. Bom, a gente falou até agora com o Guerrante sobre a história e os projetos que ele participou no passado, na cidade do Rio de Janeiro, como parte integrante aí do governo, mas agora, como secretário municipal de desenvolvimento urbano, queremos entender os desafios e as oportunidades que ele vê pela frente. Mas isso é um papo para daqui a pouco, depois do nosso break. Não deixe de nos acompanhar, fica por aí, a gente volta já já. Quer estar entre os maiores líderes do setor da construção civil? Conheça os benefícios de ser um associado do Sinduscom Rio. Participação em todas as comissões técnicas. Participação no Constru Hub. Ações coletivas de assunto de interesse da construtora. Representação junto ao poder público federal, estadual e municipal. Seminários, palestras e webinários. Acesso aos informativos do Sinduscom e demais canais de comunicação. Orientação sobre documentação cartorária. Assessoria técnica gratuita de saúde e segurança técnica do trabalho e meio ambiente. Orientação jurídica gratuita nas áreas trabalhista, tributária e previdenciária. Desconto nas normas da ABNT. Acesso a indicadores setoriais. Locação de espaço na sede para eventos e reuniões com desconto. Gostou? Vem pro Sinduscom Rio, 21 2221 5225, 21 99140 7235. Estamos de volta com o Sinduscast Rio, hoje recebendo um convidado super especial, Gustavo Guerrante, secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade do Rio de Janeiro. Bom, a gente falou bastante do histórico, né, de realizações à frente aí de áreas como a CCPAR, né, a CEDURP, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto, né, parcerias público-privadas que você liderou. Mas a gente agora, olhando para esse novo desafio como secretário municipal de desenvolvimento urbano, o que você tem hoje na pauta, né? O que você vê de oportunidade agora nessa cadeira, olhando aí para os próximos 4 anos? Bom, Romulinho, acho que o primeiro passo é a manutenção dessa atenção ao desenvolvimento do centro, né? É uma iniciativa que a gente sabe que não acontece da noite para o dia, a gente precisa que isso consolide, a gente tem a impressão que o Porto Maravilha, vamos dizer assim, deslanchou, foi. Agora é a questão das pessoas chegarem, os prédios estão ficando prontos, as pessoas começaram a se mudar e foi.
Então o Revercentro ele ainda precisa da manutenção da nossa atenção, tanto, né, mencionei aqui que são esses projetos de subsídio, de aporte, são projetos de 33 anos, são 36 meses, manutenção desses serviços, né, desses suportes, eles continuam importantes para gerar essa confiança de trazer, de fato, o interesse para o centro da cidade. Tem projetos grandiosos, né? Temos que citar aí alguns projetos grandiosos, por exemplo, como a Operação Urbana Consorciada do Vasco da Gama, né? Para revitalizar o entorno, o objetivo, claro, não é... Reformar o estádio. Reformar o estádio é importante, mas também o ganho da prefeitura, que a prefeitura deseja, é o entorno, claro. Melhorar o entorno. Claro. O VLT, ele serve de exemplo, que por mais que ele seja um projeto de transporte, Amorim, ele é mais um projeto de urbanismo do que de transporte. Total. Porque onde ele chega, ele traz organização, você tira o ônibus, você dá uma cara de uma urbanização, uma urbanidade muito mais interessante. Ele traz uma cara de modernidade para aquela região. Para a região, isso requalifica. Então, assim, o C do Vasco, a Operação Urbana Consorciada, para aqueles menos familiares, né, ao projeto, é um projeto de recuperação, né, daquele entorno. A Operação Urbana do Parque Olímpico, muito importante, que é um projeto de legado, ou seja, transformar, né, o Parque Olímpico de fato num grande centro de entretenimento da cidade. Esses todos já estão na Câmara para votação, para aprovação, enfim, a gente espera que seja o mais rapidamente resolvido na Câmara, para a gente dar continuidade a esses projetos de recuperação da cidade. E tem o autódromo, né? O autódromo era a terceira operação grandiosa, né? Finalmente, mais uma questão do legado olímpico, a importância do legado olímpico. Muito se discutiu, houve aquela polêmica de fazer o autódromo, Sim. da questão da floresta, enfim, achou-se já uma área para isso. Novamente, a OC também já tem uma lei posta, já tem um decreto proposto, é uma operação que também tem que começar, né, esse ano, porque a gente está falando de ciclos de construção Sim. de 2, 3 anos para os próximos anos. E a manutenção daquilo que foi realizado. Acho que é muito importante manter essa atenção no transporte, na manutenção do BRT, foge um pouco do urbano, mas acaba afetando também totalmente, porque isso é ordenamento. Sim. Então, a requalificação do BRT, a manutenção do BRT, e agora, citando aqui uma iniciativa da Secretaria de Transporte, da secretária Maína, né, a implementação do bilhete já que vai fazer uma racionalização nas linhas de ônibus do sistema convencional. Isso tudo melhora a urbanização da cidade e mantém aquele caminho que começou ali novamente em 2021. Eu acho que, de tudo que você falou, né, eu acho que uma coisa que todos nós entendemos e acreditamos é que o Revercentro, ele começou, né, foi feito o Revercentro 1, que certamente já foi um primeiro grande passo, já trouxe resultados. Dentro do próprio projeto já se previa uma revisão, e aí veio o Revercentro 2, e agora acho que chegou o momento da gente também analisar o que deu certo e o que não deu tão certo, né? Porque eu acho que tudo deu certo, mas alguns pontos foram tiveram mais sucesso do que outros, e eu acho que é o momento da gente revisar. De ajuste. E eu acho que isso, Guerrante, foi de uma felicidade, de uma inteligência muito grande da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, porque às vezes, quando a gente fala de projetos que mexem no ordenamento, né, no urbanismo, eles às vezes ficam tão engessados que eles começam e aí você não tem gatilho, né, ou algum tipo de válvula para você analisar e ver, bom, poxa, funcionou, vamos seguir. Pô, não funcionou. Você mesmo citou o projeto do Porto Maravilha, que lá atrás, quando a gente começou o projeto, quais eram os primeiros empreendimentos que estavam sendo pensados para lá? Empreendimentos comerciais, corporativos. Ninguém tinha projeto residencial lá. O mundo mudou, o ciclo inverteu, e agora ninguém fala de corporativo ou comercial no centro. Só se fala no residencial. Então, acho que essa flexibilidade é importante ter, e acho que a gestão do prefeito Eduardo Paes e a gestão também do presidente Caiado tem visto isso, e acho que isso é maravilhoso, né, para o setor saber que tem essa capacidade de a gente estar sempre revisitando os projetos. Mas uma nova, uma outra revolução que foi feita na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ali na gestão do Chicão, né, e depois do Tiago Dias, foi o LICIM, né, que foi o licenciamento integrado,
que acho que foi uma quebra de paradigma, Sem né? dúvida. A gente parar de movimentar tanto papel, né? A gente parar de ficar circulando com papel, a gente dar a responsabilidade para as pessoas que estão executando o projeto, né? E diminuir também a carga de responsabilidade do ente público, né? Porque assim é a vida, né? Quem fez o projeto tem que assumir Perfeito. a responsabilidade, o ônus e o bônus daquilo ali. E que hoje virou benchmarking, né? Virou uma referência para outras cidades e outros estados. Muita gente hoje quer copiar, quer fazer o que foi feito aqui no Licim. E a gente sabe que isso também é um processo de melhoria contínua, né? Então, como que você está vendo isso, né? O que você tem aí de novidade, de melhoria dentro desse projeto que já é um sucesso, que é o Licim? Eu felizmente cheguei com o Licim já implementado, né? Então, como você bem colocou, Irmãozinho, o paradigma já tinha sido Sim. superado, né? Quando cheguei, de fato, me aprofundei na questão de como é que isso era feito. Eu não era meu setor de atuação na CCPAR, né? Mas ainda essa mudança, né, de paradigma em que você entrega mais responsabilidade, a gente ainda tem aí uma segunda camada que a gente ainda pode também melhorar. A gente tem uma capacidade hoje, disponibilidade, não vou dizer capacidade, mas disponibilidade de instrumentos e ferramentas capazes de fazer alguns serviços que a gente ainda faz, né? Então estamos falando aí de preenchimento automático, de formulários automáticos, em que você só supervisiona. Isso tudo hoje está muito mais disponível e com preço muito mais interessante Sim. do que há 4 anos atrás. Claro, a tecnologia o tempo todo vai renovando. E seria impossível, né, ter feito isso tudo de uma vez. Então teve que ser... são fases, né? A gente tem que treinar, acomodar, ver o funcionamento, testar para partir, né, para a segunda fase. Então, o que eu te diria como uma próxima fase do Licim é uma simplificação ainda maior desses formulários, simplificação maior desses equipamentos, simplificação maior dessa forma de preenchimento, automatização muito maior, atendimento remoto, audiências virtuais, para simplificar o caminho também da população na consulta. O plano diretor ajudou muito nisso, né? O plano diretor aprovado pela Câmara recentemente ajudou muito nisso, porque trouxe regras, né, para a cidade toda de forma muito mais concentrada numa única lei. Se a gente tivesse aquele conjunto de leis pulverizados, dificilmente eu conseguiria, por exemplo, centralizar essa consultoria, centralizar essa administração. Então, esses instrumentos todos, quando colocados, Hermaninho, hoje, permitem que a gente coloque esses instrumentos em funcionamento. Mais digitalização, mais processo digitalizado para consulta remota, o cidadão ou o empreendedor, seja cidadão, seja empreendedor, grande ou pequeno, o cara que vai fazer o prédio ou o cara que vai fazer uma casinha, Sim. ele tem acesso a esse processo no computador da casa dele, ou então ele vai na prefeitura, abre na tela e consulta. Então, o Licim, ele fez esse salto, e agora a gente tem aí um Licim 3.0, 4.0, para fazer o complemento. Acho que o paradigma da colocação das responsabilidades, locação das responsabilidades foi feito, mas ainda tem um salto aí que a gente pode dar em termos de facilitação e agilização. Não, isso é música, né? Porque eu acho que, para quem também está aqui nos assistindo e nos ouvindo, acho que o Rio de Janeiro vai se tornar ainda mais atrativo para o investimento da indústria da construção civil e do mercado imobiliário por conta, primeiro, né, dessa simplificação que veio com o plano diretor e o Licim, né, que faz esse licenciamento integrado. Então, acho que esse conjunto é explosivo em termos, né, positivamente falando, em termos de atratividade, acho que a gente realmente sai na frente. E aí, seguindo, né, você falou um pouco de legislações que foram feitas, né, foram aprovadas, outras que estão já na Câmara, Perfeito. Mas a gente sempre comenta, né, que primeiro o mercado, né, a indústria da construção civil e o mercado imobiliário, ela joga conforme a regra, né? Então, quem dita a regra é o poder público, executivo e legislativo. Então, no momento que o executivo e o legislativo fazem, né, as regras, o mercado vai responder, obviamente, positiva ou negativamente. Mas eu acho que o que é importante a gente frisar aqui, eu sempre falo quando tem alguém do setor público aqui conosco, né? A gestão do prefeito Eduardo Paes, a gestão do presidente Caiado, sempre teve uma escuta ativa
ao setor. E isso é fundamental. Não significa dizer que o que o setor entende que é o melhor é o que o público entende, né? O setor público entende que é o melhor. A gente pode convergir para um lugar aí no meio do caminho, mas acho que a escuta ativa é fundamental. A gente já viveu, infelizmente, né, em outras gestões, o legislativo e o executivo, né, gastarem uma energia enorme para fazer uma legislação e esquecer de conversar com quem vai ser impactado por essa legislação, né? Então, não, vamos fazer uma legislação que vai incentivar uma determinada área. Mas você conversou com um cara que vai investir naquela área, se isso efetivamente vai incentivá-lo a fazer um investimento lá? Eu acho que, assim, você, como os outros secretários, né, sob a liderança do prefeito Eduardo, e assim como os vereadores, sob a liderança do Caiado, sempre tiveram essa escutativa, e acho que pra gente isso é fundamental, né? Se você já tem um canal de diálogo, acho que a chance de convergir para algo de sucesso aumenta exponencialmente. Então, e aí, pegando aí um gancho, né, também na sua experiência, pelo que você já passou, projetos que você já desenvolveu na cidade, o que você acha que são áreas hoje na nossa cidade que o poder público, junto com a iniciativa privada, né, nesse diálogo, deveria olhar mais, com mais carinho, com mais atenção, para gerar crescimento e atratividade para a indústria da construção civil e para o mercado imobiliário? A gente já tem alguns estudos, né, em projetos, são projetos que acabam refletindo, né, no setor imobiliário, no conforto do cidadão e na atração, né, da manutenção do cidadão circulando, né, por assim dizer. Então, os parques da cidade, né, uma iniciativa que a prefeitura... Muitos parques foram criados, né? Muitos parques criados e muitos parques precisam ser mantidos, né? Então, assim, você pega o case, acho que é interessante olhar o case do Ibirapuera, recentemente concedido, com uma empresa que não tinha tanta experiência numa concessão de um parque, que pegou a concessão e está aprendendo. Hoje o Parque do Ibirapuera é um sucesso de visitação. Sim. Eu pude visitar um ano atrás, já me disseram que hoje está melhor ainda, pretendo em maio visitar novamente. E o Parque do Ibirapuera, e São Paulo, estou falando parque, em torno do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, que é uma região, né, um lugar consolidado, mudou alguns bairros, o desenvolvimento imobiliário de alguns bairros do entorno do Parque do Ibirapuera por conta da concessão do parque em si. Né? O parque que se tornou frequentado por mais gente, mais circulação, passou a não fechar. Então, coisas desse tipo. Então, a gente tem um conjunto, a prefeitura tem um conjunto de iniciativa de melhoria dos parques, né? E aí vai Quinta da Boa Vista, operação de manutenção, porque a prefeitura tem um Rio de Janeiro inteiro para cuidar. Sim. Então, tem coisas que o setor privado é melhor do que a gente, fazendo focado naquele ativo. Então, se a gente tem Alagoa, Campo de São Cristóvão, Parque Dois Irmãos, Penhasco, eles bem cuidados, aquelas regiões melhoram e certamente melhoram a atratividade do setor imobiliário. Não tenho dúvida. Né? Acho que aí segurança, Ermolim, é uma coisa delicada do Rio de Janeiro, né? Acho que não é mais tabu, não é sensível tocar nesse assunto, porque é de fato uma questão que afeta muito o vai e vem do cidadão, então algo também tem que ser reforçado para que a gente atraia as pessoas para algumas regiões, para viver, para ter segurança, ter tranquilidade. Se a segurança, né, acontece, o desenvolvimento imobiliário evidentemente tem mais sucesso, porque vai vender mais unidades para um lugar mais seguro. Sim. É fato. Manutenção, acho que essa questão de zeladoria, o secretário de conservação, de Vaz, está muito focado nesse olho atencioso, assim, porque a pedra é o buraco, é a calçada, um olhar muito grande nesse detalhe. O prefeito chama bastante a atenção dele para esse detalhe, para esse olhar, porque isso cria um ambiente gostoso para você andar. Se você o cuidado, né? Cuidado. Se você tem um ambiente gostoso, bem cuidado, você vai morar, você vai pensar em comprar um apartamento, você vai pensar em alugar um apartamento numa determinada região. Ou até montar o seu negócio, né? Montar seu negócio, voltar com o seu escritório pro centro, eventualmente você saiu, muita gente saiu. É isso. E pensar em manter essa atratividade novamente. Eu acho que essas iniciativas, elas são importantes porque, de novo, as pessoas só vão investir, seja para morar, seja para montar o seu negócio, numa cidade, num bairro, numa rua, se ele tiver esse conjunto de fatores, né? Se ele tiver mobilidade,
se ele tiver ali uma boa conservação, se ele tiver ali uma boa iluminação pública, se ele tiver segurança, né? E é uma decisão de investimento pesado, né? A pessoa, às vezes, junta recursos uma vida inteira para tomar uma decisão, né? Vou morar no centro, é uma decisão importante. A gente não está falando de um investidor, a gente está falando de um morador. E as nossas pesquisas mostram que hoje a maioria das pessoas que têm comprado no Porto ou no centro é de moradores, né? Então são pessoas que estão saindo de outros lugares para essa decisão. E essa decisão é uma decisão que mexe na vida da pessoa. Então acho que... A gente tem um exemplo prático, acho que os pequenos exemplos, né? Não quero aqui empobrecer a amostra, mas acho os exemplos são interessantes, né? Conversei com uma família, as primeiras famílias que chegou ao Rio Wonder, que é o empreendimento da Cury no Porto Maravilha. É um casal jovem com um filho, vindo de Santa Teresa, bairro que eu sou nascido e criado, morrerei 30 anos da minha vida. E aí, claro, a pergunta natural que eu fiz, por quê? Porque aqui e não a Santa Teresa. Qual foi sua decisão de escolha? Qual foi sua decisão de escolha? Ele falou, basicamente, tem um filho pequeno aqui, eu tenho área de lazer, o condomínio tem piscina, tem quadra, playground, que no meu prédio lá em Santa Teresa não tem, e transporte. Ele é uma questão... Santa Teresa, como todo morador sabe, tem uma questão de transporte mais dificultosa, e ali ele falou, aqui eu tô perto do centro, trabalho no centro, e a mulher dele trabalha em Niterói. Então ele pega a barca e vai para Niterói. Então ele falou, minha vida vai ser muito mais fácil aqui nesse momento de vida que eu tenho um filho pequeno. Então são esses exemplos das pessoas que estão indo buscar essas moradias. E aí, Hermolin, você citou esse caso de ter o conjunto, quais são as iniciativas. Você pega, por exemplo, São Cristóvão, agora que chegou lá o Gentileza, que a gente já falou dele, se o VLT começa a circular em São Cristóvão, a gente está num bairro que já é consolidado, já tem muita residência, mas também tem muito ativo cultural interessante. A gente vai ter ali Leopoldina do ladinho, Campo de São Cristóvão, Quinta da Boa Vista, museu, e do lado do centro. Então assim, você começa... Por que não morar ali, né? Um negócio, um bairro já consolidado do lado do centro, em que você vai pegar um VLT, você está 10 minutos do centro. 15 das barcas. E você trouxe um exemplo que acho que é muito, muito interessante, que só confirma as pesquisas que a gente tem feito, né? Porque a gente acompanha tanto essas vendas, o perfil dessas pessoas que estão comprando tanto no Porto quanto no centro. E no caso do Reviver Centro, cerca de 20% das pessoas que compraram dentro dos projetos do Reviver Centro, que estão indo morar, são já da região do centro. Ou seja, são pessoas que moram no centro, infelizmente, pela falta de opção de novas moradias, hoje estão morando em prédios antigos, em apartamentos, né, que infelizmente não atendem às necessidades, seja de qualquer coisa, internet, área de lazer e tal, não sei o quê, e o cara quer ficar no centro, mas ele antes não tinha opção. E agora ele tem essas opções. Então, assim, mostra quão acertada foi essa decisão, né, do prefeito Eduardo Paes levantar a bandeira de não só consolidar o Porto, né, que já era uma realidade, mas tinha que se consolidar, como levantar a bandeira de revitalizar o centro, né? Acho que o centro da cidade, a gente tem dentro do nosso centro uma aula de história a céu aberto, né? Então, a pessoa que vem morar aqui, ela já está próximo a equipamentos culturais, né? Está próximo a áreas de lazer, transporte. Então, só faltava realmente estimular a produção de unidade para essas pessoas poderem comprar. Acho que terminando aqui, antes, quando você olha aí para esses próximos 4 anos da gestão do Eduardo, né, e a gente vê quanto de legado já teve de todas essas outras 3 gestões, o que você espera, né? Chegando aqui a 4 anos, né? Você falou da gente ter visto aquela área do Parque Olímpico numa nova realidade depois da Olimpíada, né? O Porto numa nova realidade depois desses empreendimentos. Que foto você gostaria de ver aí da cidade do Rio de Janeiro
no final desses 4 anos? É claro que eu vou começar pelo Porto, porque é onde eu passei a maior parte da minha carreira, vamos dizer assim, na prefeitura, né? Eu acho que vai ser uma satisfação, e eu vou poder viver isso, vou poder ver isso, né, muito de perto, eu poder circular ali e ver os moradores, né, indo à padaria, no supermercado, passeando como o cachorro na rua, como eu citei, que é uma coisa que eu jamais imaginaria que eu poderia ver ainda em vida, vamos dizer assim. E eu gostaria de ver o mesmo no centro, Ermolim. Eu gostaria de poder ir ao centro, sair tarde da noite da Rua da Cerveja, pegar o VLT, ou pegar um táxi e vir curtir à noite, vamos dizer assim, no centro, ver o cara chegando do trabalho, passando na vendinha e indo para sua casa ali pertinho. Esse movimento eu gostaria muito de ver. O Parque Olímpico consolidado, o Museu Olímpico está prestes aí a ser entregue, a operação urbana do Vasco feita, né? O entorno revitalizado, qualificado, poder dar uma volta no autódromo. Eu particularmente gosto de automobilismo, poder dar uma volta no autódromo do Rio de Janeiro, que desde 2013 ou 14 a gente não tem um autódromo aqui no Rio. É autódromo um negócio muito, muito, muito interessante, Ermolim. A gente, né, quem acompanha, quem gosta, o apaixonado, seja MotoGP, seja Fórmula 1, seja Fórmula E, seja Fórmula Truck, eles vêm do Brasil inteiro para assistir uma corrida dessa, né? Eu morava em São Paulo, numa das vezes que teve MotoGP aqui no Rio. E eu vinha sexta-feira de carro, vinha de São Paulo para o Rio, num desses fins de semana que tinha a MotoGP, e era uma quantidade assustadora de motos vindo, mais de 500 mil motos me passavam na estrada vindo para o evento. Então, assim, esse tipo de coisa traz uma visitação para a cidade, traz um calendário, né, de eventos para a cidade muito importantes. Isso no Parque Olímpico e no Autódromo serão imbatíveis. Não, e acho que você pegou um ponto que eu costumo dizer que a gente precisa cada vez mais consolidar e parar de ter vergonha de enxergar o Rio de Janeiro como o playground do Brasil, né? Um lugar onde a gente tem um calendário de eventos tão extenso e tão diverso que a gente tenha toda semana pessoas dos mais variados tipos, tribos, interesses aqui na cidade. Vai consumir, vai estar num hotel, vai estar num apartamento. Restaurante. É isso. Eu acho que essa atratividade a gente só consegue ter com esses equipamentos, né? Porque a pessoa chega, ele veio assistir um evento, sei lá, no Maracanã, mas ele foi visitar o Museu do Amanhã, ele foi visitar o autódromo, ele foi, né, em outros equipamentos, e aí você gera essa atratividade e não tem dúvida que a economia agradece, né? Então, bom, Berrante, eu agradeço demais a tua presença, né? Não poderia ter sido diferente, eu já sabia que seria uma conversa rica. Para você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado mais uma vez pelo prestígio de estar conosco aqui no Sinuscast. Lembre, nós estamos em todas as redes sociais, na rede social do Sinuscom, nas principais plataformas de áudio, Spotify, Amazon, Deezer. Siga, comente, dê 5 estrelas, salve como favorito, se tiver gostado, obviamente, e até o próximo episódio do Sinuscast Rio.